Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marques e esse é o Noir no Ar. E hoje eu venho falar sobre um dos mais recentes lançamentos dos cinemas que tem levado bastante gente para as sessões, principalmente porque ele adapta uma famosa lenda urbana da internet que se popularizou lá em 2019. Logo, tivemos aí essa tentativa de furar a bolha da internet e trazer essa história para as telonas, e o resultado aparentemente tem sido bem satisfatório, tanto para público quanto para crítica. É claro que eu estou falando sobre Backrooms. Então, se você quer saber o que eu achei sobre esse novo filme, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes de a gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui, para entregar conteúdo para vocês. Vai ajudar para vocês, vai ajudar bastante a gente, e desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema. Em Backrooms nós vamos acompanhar Clark. Ele é dono de uma loja de imóveis que está indo bem mal das pernas, diga-se de passagem, porque ninguém compra nada lá, nenhum cliente entra na loja, ela vive as moscas todos os dias e ele está desenganado. Ele está passando por um período bem difícil da vida dele, porque além de estar indo mal nos negócios e beirando a ruína financeira, ele ainda tem a questão do casamento dele, porque a mulher dele botou ele para fora de casa, então ele não tem nem onde morar, o que faz com que ele durma no porão da loja ali. Afinal de contas é uma loja de imóveis e ele tem uma cama ali para quando ele precisar, mas isso está prejudicando a mente dele, ele está se sentindo mal, afinal de contas é de fato uma fase bem difícil. Falência e divórcio juntos ali não é uma boa mistura, o que faz com que ele faça terapia com a doutora Mary, que é a terapeuta dele ali, e que também é uma pessoa que não tá muito feliz com a vida dela não, tá bem desenganada na verdade. Ela tem problemas com o passado dela no que diz respeito à destruição da casa da infância dela, porque iam construir uma torre no lugar e aí ela teve que passar por isso, e aparentemente ela tem um apego muito grande com esse lugar e ela tá sempre voltando a essa lembrança, então ela tem uma visão pessimista da vida, o que não é uma coisa muito ortodoxa para uma terapeuta, mas enfim, ela tá ali atendendo Clark nas sessões e a gente vê que ela também não é, de fato, uma pessoa que tem um bom parecer da vida ali para tentar fazer com que ele atravesse esse período difícil da vida dele. Então são aparentemente duas pessoas em dificuldade, com problemas que precisam ser resolvidos, conversando ali durante as sessões semanais que Clark tem. Porém, durante uma exploração que Clark faz dentro da própria loja por conta de um problema elétrico que ela tem apresentado, porque as luzes dela tendem a piscar, e quando eles chamam o eletricista e eles vão mexer lá no quadro de força, ele descobre um interruptor que não estava lá antes e que parece ter sido colocado lá, e por essa razão também, aparentemente, a conta de energia da loja está vindo muito alta, mais do que deveria vir. Então, a gente vê que tem algum problema ali, e Clark tentando descobrir o que está acontecendo durante uma das noites ali, em que ele está sozinho na loja, ele acaba descobrindo uma parte da parede do porão ali, que é uma passagem para outro lugar. Esse lugar, ou não lugar, é composto por inúmeras paredes amarelas, cômodos que à primeira vista parecem infinitos, móveis mal formados, e não parece ser habitado por ninguém, porque os únicos sons presentes lá são os ruídos das lâmpadas fluorescentes e, vez ou outra, ali a reprodução da Golden Record da Voyager, que é aquela gravação saudando alienígenas em vários idiomas. Então, é um lugar que aparentemente parece abandonado ali e que causa uma certa obsessão em Clark, porque ele descobre esse lugar e ele começa a mapear os cômodos e fala disso para a terapeuta dele. Ela não acredita à primeira vista, acha que ele está delirando, que
o processo dele de depressão está evoluindo para um quadro mais clínico, e a partir daí ela meio que questiona ele, e quando ele percebe que ela não está muito crente no que ele está contando ali, ele acaba decidindo que vai provar a ela que o que ele está falando é real, o que faz com que ele leve 2 funcionários da loja dele para dentro desse lugar também. E daí para frente ele acaba percebendo que aquele lugar não é exatamente o que ele esperava ser, e ele também não é exatamente inabitado. Backrooms é um filme inspirado numa popular creepypasta de 2019 que se iniciou quando alguém postou uma foto ali na internet de um lugar com paredes amarelas e vários cômodos, e disse que se você se desprende da realidade no lugar errado, você pode acabar preso nos backrooms, que é o nome que foi dado àquele lugar. Daí para frente, isso se popularizou, as pessoas acham essa imagem extremamente familiar, como se já tivessem estado lá em algum momento, porque de fato o ambiente causa esse tipo de estranheza nas pessoas. Depois disso, um jovem chamado Kenny Parsons produziu alguns vídeos para a internet exibindo aqueles cômodos ali, e a coisa se tornou canônica. A A24 comprou os direitos de adaptação dessa creepypasta para o cinema e chamou o próprio Kenny Parsons para assumir a direção. Coisa que ele fez apesar da pouca idade, porque ele tem 20 anos, vai fazer 21 esse ano agora, e ele já está à frente de um filme que chamou bastante a atenção do público e que tem sido bastante elogiado como um terror bastante competente. Então a gente vê que Kenny Parsons é mais um diretor aí dessa leva de diretores jovens que está enveredando aí pelo ramo do terror e que teve um início que causou bastante comoção entre o público e a crítica, porque Backrooms se vale bastante da situação de desconforto para trazer ao público aquilo que ele quer provocar nele. Principalmente porque sempre que os personagens adentram aqueles cômodos, nós partilhamos das sensações que eles estão tendo naquele momento. Em parte porque o roteiro e o estilo de filmagem favorecem isso, mas também porque a direção de arte é extremamente competente em provocar no público esse tipo de sensação. Seja por conta da agonia causada pelas paredes amarelas intermináveis diante da gente, como pelo cheiro de mofo que aquele lugar parece emanar o tempo todo, e também pelos ruídos irritantes e incessantes das lâmpadas fluorescentes. Coisa que a gente não precisa estar exatamente dentro dos backrooms para sentir, porque lâmpada fluorescente é realmente uma desgraça para causar agonia nas pessoas. Então, a gente tem todos esses elementos jogando a favor desse desconforto que é provocado no público durante toda a duração do filme, o que por si só já é responsável por trazer boa parte do terror dele. Até porque esse não é exatamente o tipo de filme de terror que precisa de uma ameaça explícita para deixar o público temeroso. Afinal de contas, qualquer lugar que a gente adentre e que seja desconhecido vai causar na gente o receio por conta da gente não saber exatamente o que nos aguarda ali dentro. E os backrooms evocam essa sensação no público, porque a gente não sabe exatamente o que tem ali dentro, mas tem aquela sensação constante de que tem algo à espreita, observando em cada corredor, em cada dobra de parede, em cada cômodo que se alastra diante de nós. Porque primeiramente é um lugar muito estranho, tudo é disfuncional e mal formado ali, os cômodos não fazem sentido, tem muitos móveis em todos os lugares, tudo é torto, tudo parece virado de cabeça para baixo, ou inclinado, ou deitado. Então é uma sensação de estranheza que por si só já vem daí, dessa sensação de estranhamento, da gente ver aqueles lugares ali, eles não serem nada que a gente consiga relacionar com a realidade que a gente conhece. E em segundo lugar, porque toda essa situação que o filme traz também é responsável por trazer ao público essa sensação de desesperança, de desalento o tempo todo. Até porque antes mesmo dos personagens adentrarem os backrooms, isso é algo que o roteiro já está trabalhando desde o momento em que ele se inicia diante dos olhos do público. Porque o personagem está enfrentando um período difícil, ele está se sentindo solitário, ele não tem se relacionado com muitas pessoas. E isso por si só já torna ele uma pessoa
totalmente relacionável com os Backrooms. Afinal de contas, tudo o que originou essa creepypasta tem a ver com desconexão da realidade. E o que mantém a gente na realidade é o contato humano, é viver em sociedade. Então, quando a gente tem um personagem que se isola disso, ele está mais perto do que os Backrooms são, do que de fato, do que a realidade espera que ele seja. A partir daí, nós acompanhamos esse personagem adentrando cada vez mais aquele lugar desconhecido que ilustra muito bem o declínio da saúde mental dele, enquanto isso também provoca no público a agonia necessária para tornar essa experiência algo memorável para ele. Mas se por um lado o subtexto, a construção da atmosfera e a direção de arte funcionam muito bem, por outro, o roteiro peca no terço final dele. Porque nós temos toda a construção daquela mitologia se dando ao longo de todo o filme, ali onde a gente tem os personagens sendo apresentados de maneira muito competente, um segundo ato que carrega eles do ponto A ao ponto B de uma maneira também muito satisfatória, mas quando ele precisa levar do B ao C e chegar ali na conclusão, ele parece não saber fazer isso muito bem. Porque ele segura o fôlego dele durante muito tempo e isso causa a agonia, mas quando chega o momento em que ele precisa explodir, ele não chega lá. A gente tem um terceiro ato morno, onde tudo acontece de uma maneira muito rápida e aparentemente muito simples para tudo que o filme pintou daquele lugar, porque ele aparentemente é algo muito complexo, porque todo um mistério que o filme constrói em torno dele serve para fomentar isso também, e quando chega no momento da resolução, eles parecem não encontrar nada que esteja à altura da dificuldade que eles apresentaram até aquele ponto. E isso acaba fazendo com que o filme deixe a desejar nesse aspecto, porque a gente espera que o final seja algo mais catártico. É um momento em que tudo precisa culminar. E quando chega nesse ponto, o filme nos entrega um conflito bastante simples, escolhas de roteiro que são bem previsíveis, e uma explicação bem genérica para algo que parecia muito mais complicado do que o filme faz parecer no final dele. E tudo isso acontece em um período de tempo de no máximo 20 minutos, quando a gente teve 1h30 para construir toda aquela atmosfera ali. E não, eu não estou dizendo que o filme precisava de mais tempo de duração, não. Para mim, a duração dele está perfeita do jeito que está. Não precisava de mais. Se eles se prolongassem, provavelmente eles se perderiam. Mas era só uma questão ali, talvez, de rebalancear a divisão narrativa do roteiro. Porque nós temos um primeiro ato muito extenso, um segundo ato ainda mais extenso e um terceiro ato que condensa todos os acontecimentos dele em um período de tempo muito curto. Então, talvez, se eles diminuíssem mais os atos anteriores, eles conseguiriam fazer as coisas com mais calma no final e construir uma explicação melhor para tudo aquilo que aconteceu durante o filme. E assim, ele teria sido bem mais satisfatório para mim e talvez conseguido até as tão sonhadas 5 estrelas no meu Letterboxd. Então, para mim, Backrooms se apresenta como um filme que excede um pouco o mediano. Eu dei 3,5 estrelas para ele, porque ele tem algumas coisas muito boas, mas também tem coisas que poderiam ser melhor aprimoradas. No entanto, eu não tiro todo o brilhantismo que ele está recebendo. Afinal de contas, para um filme de terror de um diretor estreante com apenas 20 anos de idade, ele até que sabe fazer as coisas bem direitinho. Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre Backrooms. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, manda esse vídeo aí para ela ver que estamos centrais aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede para a pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noir. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!